Aleluia. Sem mais delongas, pega a sua Bíblia em nome de Jesus. Eu sei que Deus vem falando desde cedo. Aleluia. Uma coisa que eu aprendi no começo da minha fé, eu sempre aprendi com os mais velhos, quando dizia assim, uma palavra que diz assim: primeiro monte o altar e deixa o resto nas mãos de Deus, que Ele vai colocar fogo. Montamos o altar. O altar começa no joelho. Aleluia. E pouco a pouco você vai reconstruindo a base do altar. Aleluia. E o resto deixa com Deus, que Ele sabe o que está fazendo. Aleluia. Pega os seus problemas, pega a sua dificuldade, coloque nas mãos de Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia do profeta menor, Abacuque. Aleluia. Localize para mim o profeta Abacuque, capítulo 3. Aleluia. Para a nossa meditação. Aleluia. Hoje, na palavra de Deus. Abacuque, capítulo 3. Glória a Deus. Livro do profeta Abacuque. Localize o livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. Quem não achar, acha. Profeta menor da Bíblia, Abacuque. Abacuque, capítulo 3, profeta menor, em nome de Jesus, para a nossa meditação. Aleluia. Glória a Deus. Todos já encontrados, vamos fazer a leitura. Aleluia. Tem dois versículos. Diz assim a palavra do Senhor. No versículo 2: ouvi o Senhor a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faz-nos conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Deus veio de Tema e do monte do Pará Santo. A sua glória cobriu os céus e a terra, e encheu-se do seu louvor. Aleluia. Até aqui, em nome de Jesus. Pode sentar para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. O livro do profeta Abacuque é um livro, aleluia, poético, cântico e oração. Um livro muito riquíssimo, muito conhecido, aleluia, a qual nós vemos aqui, que fala do cântico e vemos também que fala da oração do profeta Abacuque. Aleluia. Quando você pega o livro no começo do capítulo 1, você vai ver Abacuque questionando a Deus, porque lá fala de injustiça, lá fala que o injusto, aleluia, estava bem, e o injusto estava mal, e o justo estava mal, e o injusto estava bem, aleluia. Mas nós olhamos para o texto de Abacuque, e Abacuque no capítulo 3 vai nos mostrar, aleluia, que ele levanta essa oração clamando por Judá, clamando para um avivamento. E que avivamento é esse que Abacuque faz? Aleluia. Que clamor é esse que Abacuque faz pelo povo de Judá? Aleluia. Pela uma cidade, aleluia, que estava completamente cheio de pessoas, de caldeus, a qual que não respeitava, a qual onde havia a injustiça, a qual que às vezes o profeta Abacuque olhava e dizia: aonde está o nosso Deus que não está vendo essa situação? Aleluia. E o profeta, no mesmo instante, ele começa, muda toda a sua história, esquece o questionamento e começa a levantar a sua voz, clamando a Deus para trazer avivamento. Deixa eu abrir uma parênteses para você. Avivamento não tem nada a ver, aleluia, com movimento. Não misture avivamento com movimento e nem misture avivamento com emoção, porque avivamento, aleluia, é a presença de Deus na vida do homem, trazendo sobre ele um arrependimento, a transformação da vida dele. Isso é avivamento. Aleluia. Abacuque não estava clamando, aleluia, por outra coisa a não ser mudança do povo, aleluia, para que Deus tivesse misericórdia. Deus é um Deus de justiça, mas também é um Deus da misericórdia. Aleluia. E nós vemos aqui que Abacuque, aleluia, na oração,
do profeta, ali em Cisenote, ele estava ali clamando, pedindo: Deus, traz sobre esse povo, meu Deus, mudança. Traz esse povo, meu Deus, transformação. Traz sobre este povo, meu Deus, a realidade de um Deus poderoso. Aleluia! Louvado seja Deus. Glória a Deus. A oração do profeta Abacuque não é um avivamento de emoção. A oração de Abacuque, ele clamava para transformação, para que viesse um arrependimento. Precisamos fazer a oração que o profeta Abacuque fez, para que venha impactar esse país, libertar almas, aleluia, trazer o avivamento do arrependimento, aleluia, sobre essa nação. Que Deus levante Abacuque, que Deus levante homens e mulheres, aleluia, que clame por essa cidade, que clame pelas almas, aleluia, que ele possa alcançar e libertar. Louvado seja Deus. Quando nós olhamos para o livro de Oséias, capítulo 6, no verso 2, aleluia, quando ele nos diz: vinde e tememos ao Senhor, aleluia, tememos o Senhor, porque Ele nos fez o quê? Despedaçou, nos aras fez as feridas se ligar. Aleluia. Está ali, ó. Bota aí, por favor. Aleluia. Oséias capítulo 6. Você vai ver que está ali também um avivamento. Aleluia. Nós muitas vezes estamos enganados com o avivamento. Aleluia. Glória a Deus. Oséias capítulo 6. Louvado seja Deus. Oséias 6, versículo 2. Aleluia. Glória a Deus. Veja, vamos ler todo mundo junto. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Vamos acontecendo. Aleluia. Vamos lendo. Olha lá. Então conheceremos e prosseguirmos a conhecer quem? Ao Senhor. E a sua saída, como a alva é certa, e ele a nos virá como chuva serôdia que rega a terra. Avivamento. Prosseguimos conhecendo ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Não é o conhecimento do homem que faz você ter avivamento, mas um arrependimento de verdade para alcançar o avivamento. Conhecendo a Deus. Tem gente que pensa que conhece a Deus. Eu fico engraçado, irmão. Se converte um dia desse, pensa que conhece a Deus. Tem gente mais tempo aí no caminho. Aleluia. Mas quando nós conhecemos o verdadeiro avivamento, nós entendemos, aleluia, o processo de Deus na nossa vida. Quando você clama avivamento dentro da sua casa, quando você clama avivamento na vida das pessoas, quando você clama avivamento na vida da sua família, aleluia, e Deus traz o arrependimento, aleluia, glória a Deus. No contexto geral, Abacuque, ele fazia muito questionamento. Ele questionava muito Deus lá no capítulo 1. Deus, você não vai fazer nada. É uma injustiça. Eles estão acabando com a cidade. O povo está se corrompendo. O povo está deixando os princípios. E ele não estava entendendo. Deus manda os caldeus para, já estava no começo de vir o cativeiro babilônico. Ele não entendeu. Depois foi que ele foi entender no capítulo 3. E ele ficou na espera. Aleluia, clamando: aviva, Senhor, a tua obra, aviva, Senhor, o teu povo, transforma essas vidas, transforma essas almas, aleluia. Devemos estar sempre buscando um avivamento real, uma conversão real, uma transformação verdadeira, aleluia. Avivamentos são almas, aleluia, entregue-se, se entregando ao Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Você quer ver um avivamento? É quando a pessoa tem sede da palavra. Isso é avivamento, irmão. Você quer ver um avivamento? É pessoa que tem vontade de anunciar o evangelho. Isso é avivamento.
Você quer ver um avivamento? É uma pessoa que quer estar servindo o Senhor de todo o coração. Isso é avivamento. Aleluia. Louvado seja Deus. A característica de um avivamento, aleluia, é ter fome de Deus. Isso é avivamento. É você ter fome de Deus, ter vontade de estar servindo ao Senhor de todo o coração. Aleluia. Você está aqui, você está cheio de Deus, você quer fazer a vontade de Deus. Mas quem bota a vez principal, você fazer o próprio homem. E você está querendo, e você está cheio, Deus te deu a graça, Deus te levantou, Deus te deu saúde, e você fica naquela expectativa de querer fazer a obra de Deus, porque você está avivado. A Bíblia diz que, no livro de Atos, que eles foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Aleluia! Aleluia, com expectativa, com vontade, com sede. Sabe quando você vê um crente avivado? Aleluia, é quando você vê ele querendo falar de Deus em todo lugar. É quando você vê ele na casa de Deus lutando para ver o crescimento da obra. Isso é avivamento. Aleluia, avivamento é almas correndo aos pés do Senhor Jesus, querendo Cristo. Aleluia, correndo atrás de arrependimento. Isso é avivamento. Aleluia, não é movimento, mas é o avivamento. Glória a Deus. Aleluia. Avivamento, quebra de orgulho, é avivamento. Aleluia. O arrependimento sincero, isso é avivamento. Aleluia, não é outra coisa, é avivamento. Outro avivamento, oração intensa e contínua, isso é avivamento. Igreja fervorosa em oração, isto é um avivamento, irmão. Aleluia. Outra coisa também, transformação de vida na comunidade, isso é avivamento. Aleluia, todas essas coisas é avivamento. Manifestação do poder de Deus, da glória de Deus, também é avivamento. Louvado seja Deus. Voltar à palavra do Evangelho é avivamento. Glória a Deus. Ser avivado é ser cheio da presença de Deus, anunciar o Evangelho genuíno, para que as almas sejam transformadas, para que as almas sejam resgatadas pelo poder do Evangelho. Paulo diz em 1 Coríntios, no verso 2, que ele diz: a minha pregação não consiste em sabedoria humana, mas no poder do Evangelho do Senhor Jesus. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Aleluia. Glória a Deus. A pessoa, irmão, você pregar e com tanto telé, mas não tem coragem de anunciar o Evangelho para o povo na rua. Tem vergonha, cadê o avivamento? Tem medo, se esconde com medo de pregar o Evangelho. A pessoa cheia do avivamento, ela vai lá no campo minado e vai tirar aquela alma das garras do inferno, porque ela está cheia de Deus. Aleluia. Ela está cheia da presença de Deus. Ela vai anunciar a justiça de Deus. Ela vai anunciar que Deus é poderoso, Deus é misericordioso, mas também é fogo consumidor. Aleluia. Pegue a palavra de avivamento, pegue a palavra de mudança. Aleluia. Glória a Deus. E o negócio apertou tanto. Você não pode nem pregar sobre inferno, sobre arrebatamento, sobre mudança, porque interpreta mal e não gosta, você termina saindo da igreja. Porque quer ouvir o que quer. Vá para o avivamento, busque a Deus para mudar a vida. Aleluia! Louvado seja Deus. O profeta disse: aviva, ó Senhor, a tua obra nos meios dos anos. Traz a transformação das vidas, traz ela repetindo arrependimento, porque o cativeiro babilônico está chegando. Aviva, Senhor, a tua obra, tira essa injustiça. Aleluia. Nós não podemos perder o avivamento real
Nós não podemos perder o avivamento, aleluia, o princípio que está na Bíblia. Louvado seja Deus. As pessoas estão mais preocupadas com coisas para a sua vida, estão mais preocupadas com bem material. Vá se encher de Deus, vá anunciar o evangelho genuíno. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Avivamento, ele começa em oração. Porque tem oração. Aleluia, quando você clama pela sua vida. Você está um dia mal, um dia triste, você dobra o seu joelho, cai diante do Senhor, e você diz: Senhor, me socorre, aviva a tua obra dentro de mim, é dentro de nós, a obra é dentro de nós. Aleluia, o avivamento tem que estar dentro, enraizado dentro de nós. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor da glória. Aleluia. Porque a Bíblia diz em Provérbios capítulo 9, versículo 10, que o temor do Senhor é princípio de quê? Da sabedoria. Aleluia. Quando você teme ao Senhor, aleluia, é o sinal da sabedoria de Deus, porque você está cheio do avivamento dele. Glórias ao Senhor da glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui. Alguns irmãos já conhecem já há muito tempo. Esses irmãos estão aqui de novo. Louva a Deus pela vida deles que vieram somar. Aleluia. Mas você vê o sufoco que nós temos de montar todo mundo aqui junto, unido, em conjunto. Aleluia. Se isso não é a vontade de anunciar o evangelho, o que seria isso? Se isso não é avivamento, o que seria? Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu venho aqui fazer a obra por amor ao Senhor. Glória a Deus. Isso é avivamento. Faça a obra de Deus sem querer nada em troca. Anuncie o evangelho genuíno. Aleluia. Traga sobre esse país, aleluia, a palavra de arrependimento. Aleluia. Anuncie o evangelho da verdade. Para de pregar, aleluia, massagem de ego. Porque essas almas que estão aí fora precisam ser libertas e ser alcançadas pelo poder do evangelho genuíno. Glória a Deus. Oh, aleluia. Só Deus sabe como eu vim aqui pregar hoje. Aleluia, só Deus sabe. Aleluia. Mas eu não fujo da minha responsabilidade. Já passei poucos impostos com a minha família. Estou aqui fazendo a obra de Deus. Muito capacitamente de muitos anos. Aleluia. Estamos aqui fazendo a obra de Deus com avivamento. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Porque as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Glória a Deus. Enquanto você tiver, aleluia, com esta Bíblia na mão, tendo a sua responsabilidade, aleluia, clamando Deus vivo, aleluia, Satanás não tem acesso sobre a sua vida. Porque você está cheio da presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que ser Abacuque, irmão. Nós temos que ser profeta nessa terra. Proclamar o evangelho do arrependimento. Aleluia. Continuamos pregando o evangelho do arrependimento. Aleluia. Quer avivamento? Leva para dentro da sua casa. Quer avivamento da vida dos filhos? Prega o arrependimento de mudança. Quer avivamento no trabalho? Leva para o povo lá também o avivamento da transformação. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Jeová. Glória a Deus. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. Aleluia. Deus não mudou nunca. Quem muda é as pessoas. Deus é imutável. Ah, é frio. Você que está frio, que não quer anunciar o evangelho.
Aleluia. Você tem que estar cheio, ser valente para pregar o Evangelho. Aleluia. Louvado seja Deus. Uma igreja avivada, ela vai, aleluia, aleluia, influenciar as pessoas, aleluia, trazer elas, aleluia, ao temor de Deus. Abacuque clamava por temor, clamava por misericórdia, clamava por mudança, clamava por transformação. Senhor, liberta essas pessoas. Que injustiça é essa? Um dia o profeta Jeremias chegou na porta do templo. Deus disse: vai para a porta do templo, Jeremias, e prega lá a minha palavra. Mas a minha palavra vai ser dura. Minha palavra é palavra de conserto. A minha palavra é palavra de mudança. A minha palavra é palavra de transformação. A minha palavra é palavra de reconciliação. Aleluia. Mas vai lá e prega na porta do templo aquelas pessoas que estão indo adorar a Deus. Aleluia. E Ele está dizendo, aleluia, se arrependa. Aleluia. Aleluia, Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tem que olhar para hoje aqui, porque senão já passou, senão você se perde. Mas glória a Deus. O pouco que nós temos horas que tem aqui, nós temos que correr mesmo. Mas a gente faz com alegria, porque nós sabemos para quem nós trabalhamos, né, meu irmão? Glória a Deus. Nós sabemos a quem nós servimos, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Vamos impactar essa cidade com o poder da palavra de Deus. Vamos impactar os becos, ruas. Aleluia. Aonde tiver, vamos entrar no poder do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos trazer sobre essa cidade e pedir a Deus um avivamento de transformação. Glória a Deus. Eu sei que o livro da Abacuque, muitas vezes as pessoas interpretam de uma forma que fosse só apenas uma mulher. Eu amo, eu gosto, e é isso mesmo que aconteceu com ele, gente. Você ficar apagado, você morre com frieza. Mas você cheio do Espírito Santo, aleluia, quando você sai daqui, avivado, aleluia, e entender o propósito de Deus, que nós foi trazido nesse lugar para ganhar almas para o Senhor, levando a palavra de transformação, levando para as pessoas a palavra de vida, aleluia, de arrependimento. Aviva, Senhor, a tua obra em mim. Aviva, Senhor, a obra no teu povo. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Para mim pegar essa palavra aqui, irmão, foi duro. Uma luta grande espiritual. O que nós vemos hoje? Pessoas que não se enquadram, que deviam estar pregando o Evangelho. Anuncia as boas novas. Anuncia a palavra de transformação. Aleluia. Igreja do Senhor Jesus. Ela foi estabelecida para pregar o Evangelho. Para quem ser falado? É falado de quem? De Jesus, não é isso? Nunca fale das pessoas, nunca fale dos outros. Fale de você, de Jesus. Internet não é para fazer nome de ninguém. Igreja não é para fazer nome de ninguém. Igreja é para falar de Jesus. Aleluia. A igreja dele é para falar dele. Aleluia. Para anunciar. Aleluia. Nós temos ali um bom trabalho que o irmão está fazendo, mas está anunciando o Evangelho. Aleluia. Para que a alma seja o quê? Alcançada e seja avivada pelo poder da palavra de transformação. Aleluia. Louvado seja Deus. Então,